Bom dia a todos. Bom dia, caras amigas e caros amigos da democracia. Não posso deixar de começar hoje com uma nota muito especial. Porto, dia 1 de julho de 2022, 40º Congresso do PSD. O caminho foi acreditar. Parabéns, Luís, parabéns, acreditar, parabéns, AD, parabéns a todos. "50 anos de democracia. 2024, Portugal vive melhor, mas os portugueses vivem pior. A realidade económica do país, dos bons indicadores económicos, não é a realidade de quem, às 4 da manhã, está numa fila para garantir uma consulta médica. Não é a realidade de um jovem de 30 anos que não pode sonhar com ter a sua própria habitação, a sua própria casa, constituir a sua própria família. Não é a realidade de uma família de 2 filhos que passa a ter que recorrer ao Banco Alimentar contra a fome todos os meses. Sim, todos os meses. Esta é a realidade do país que chegamos ao fim de 50 anos de democracia. Não pode continuar. Nas últimas 5 décadas, Portugal foi intervencionada 3 vezes pelo Fundo Internacional Monetário. Nas últimas 5 décadas, Portugal sofreu 6 recessões. O crescimento de Portugal aconteceu com base em quê? Aconteceu com base no crescimento e convergência do consumo e não com base no crescimento e convergência do rendimento. O consumo suportado maioritariamente por ciclos de abertura do sistema financeiro nacional ao mundo pela primeira vez, por uma nova moeda única e fruto de quê? De um super ciclo de globalização, que trouxe também ele um super ciclo, entre outras coisas, de liquidez. A questão é, o consumo é cíclico. Em momentos de maré alta, a liquidez é abundante e o consumo chega, sim, a tudo e a todos. Quando a liquidez baixa e deixa de ser abundante, a maré também baixa e apenas sobrevive o rendimento. E aqui o rendimento não existe. Quando o rendimento não existe, o país também não existe. Vivemos num novo ciclo macroeconómico onde a liquidez deixou de ser abundante. Deixou a maré baixar e a maré, quando baixou, expôs um ciclo de crescimento económico que assentou, sim, em crescimento e convergência, não do rendimento do país e dos portugueses, mas sim apenas do consumo. Temos 2 milhões de pessoas a viver no limiar da pobreza do país. Um jovem recém-licenciado terá que trabalhar mais de 46 anos para garantir simplesmente a sua reforma. Não é aceitável. Este não é um Estado social. Este não é o Estado social que desejamos para os portugueses ou que os portugueses mereçam. Este Estado social está, sim, a deixar muitos e muitas famílias para trás. É preciso mudar, é urgente mudar, é necessário mudar para uma política de crescimento do rendimento dos portugueses. Convergência e crescimento do rendimento de cada um dos portugueses significará sempre desenvolvimento social, crescimento económico, contas certas, um país para todos os portugueses, de norte a sul do país, das regiões autónomas da Madeira e Açores, todos somos um único país. Não somos um país condenado a viver com 1.000 euros de salário mensal. Não estão os nossos empresários condenados ao endividamento perpétuo nem à falta de escala. É nosso dever patriótico devolver a Portugal e aos portugueses melhores condições de vida, mais rendimento, um futuro possível aqui no nosso país. Portugal investe 100.000 euros por cada aluno formado apenas até ao 9º ano. Jovens esses passando para uma das melhores universidades, nos melhores tops de ranking mundial, não veem o seu futuro aqui em Portugal. Não veem o seu futuro no seu próprio país.
Nesta sala, cada um de nós pode devolver a estes jovens o seu futuro em Portugal. Nesta sala, cada um de nós pode colocar os nossos jovens no centro da mudança que Portugal precisa. Dando-lhes condições como a AD aqui já descreveu, e que eu até vou um pouco mais longe desafiando, fixando o escalão máximo de IRS nos 10%, não nos 15%. Vamos ser ambiciosos, nos 10%. Fica o desafio. Incentivando fiscalmente, como aqui já foi dito, a aquisição ou arrendamento da primeira habitação, para que fiquem cá, para que tenham motivos para ficar cá. Definindo transportes públicos, não só a nível local, mas nacionalmente, e o acesso àquilo que é comunicação ampla de 5G, de forma gratuita, mas continuamente, até aos 35 anos de idade. Estas medidas, sim, são simples, não têm complexidade. Portugal é escolha, sim, é sim possível, é possível mais rendimento para os portugueses, contas certas para a República. A falência dos 3 grandes pilares da democracia aconteceu, mas não tem que acontecer. Não tem que continuar a acontecer. É possível, sim, o acesso digno à saúde, à educação e à justiça. A mudança acontece aqui e agora, com todos nós. A mudança acontece a partir desta sala e começou em 2022. Há energia para mudar, há coragem para mudar, há sim talento para construir mais e melhor. Portugal tem, até 2027, mais de 60 mil milhões de euros de fundos de apoio da União Europeia. Fundos e apoios que podem, sim, finalmente catapultar o país para um crescimento do seu PIB potencial acima dos 3% estruturalmente e acima dos 5% ciclicamente. Sim, é possível. Um crescimento potencial estrutural acima dos 3% criará condições de rendimento para que todas as famílias e a redução do endividamento aconteçam de forma sustentada, sem deixar nada nem ninguém para trás. Um país mais igualitário, mais justo, com critérios claros de promoção do mérito e da transparência. Mais emprego, mais rendimento, maior eficiência fiscal. Num país onde a economia paralela representa mais de 30%, é urgente reformular o sistema fiscal. Simplesmente não está a funcionar. Simplificando, reduzindo fiscalidade, devolvendo competitividade também à economia e não só rendimento às famílias. A mudança de paradigma de liquidez abundante no atual momento económico e macroeconómico internacional é um dos maiores desafios que teremos pela frente. Desafio esse que implicou que as novas emissões de dívida pública em 2023 do Estado português já fossem na ordem dos 3,5% de custo para o Estado. Qualquer iniciativa de governo que inclua alternativas e projetos partidários que se afastem ou recusem uma economia de livre mercado e Estado de Direito democrático serão altamente penalizadoras para Portugal, colocando-nos num dos momentos mais críticos internacionalmente sob pressão na gestão do endividamento público e na sua necessidade premente de refinanciamento e de cumprimento. Não se escolhe incumprir com o Estado, não se escolhe incumprir com a banca, não se escolhe incumprir com o investimento privado, que cumpriu, sim, regras em Portugal. Será porque incumprir com este paradigma é incumprir com o próprio do cidadão, com todos nós portugueses. Será a nós que este custo chegará através de quê? De taxas de juros mais altas, de desemprego e de inflação. Votar num projeto eleitoral que inclua extremos partidários anti-livre mercado é colocar Portugal novamente na rota de taxas de juros a caminho dos 4%. O exemplo mora ao lado.
A vizinha Espanha, que paga e suporta há mais de 2 anos este custo, com a sua dívida pública a prémio das congêneres europeias. E o custo chega, sim, ao cidadão. A instabilidade governativa, a redução dos ciclos eleitorais, a imprevisibilidade e a ingovernabilidade chega, sim, ao custo de cada um de nós. Por isso, não são a opção. Não são a opção hoje, não são a opção democrática. Teremos, até 2027, mais de 60 mil milhões de euros de necessidades de refinanciamento do Estado português. Por isso, votar é sim decisivo para Portugal e para o nosso país. Votar nos extremos é votar num cenário grave de risco financeiro para Portugal, que terá sim consequências imprevisíveis na vida das famílias e levará sim muitas empresas e investidores provavelmente a realocarem e a redirecionarem recursos e património de forma estrutural, perdendo sim Portugal. Não é o diabo, é a realidade. E desta vez, mais importante do que tudo, não será um problema da União Europeia, será simplesmente um problema do pequeno Portugal, sem recurso ao apoio dos seus pares. Ficaremos, sim, sozinhos a resolver este problema. Por isso, votar em consciência é um dever patriótico. O voto em consciência é um voto de uma escolha de futuro para as atuais e futuras gerações. O voto em branco não é o cumprimento deste dever patriótico. O voto de protesto não é, nem aumentará, a democracia em Portugal. O voto de protesto e nos extremos apenas aumentará o crescimento e o aumento do risco de Portugal. Em 50 anos de democracia, e muito bem aqui, já dito pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais, em 50 anos de democracia, como é possível Portugal apenas cumprir 170 dos 248 princípios primordiais definidos pela Organização Mundial das Nações Unidas, falhando em critérios decisivos como a erradicação da pobreza, a proteção do mar e a igualdade de género? O nosso mar, que já foi aqui amplamente defendido pela região autónoma dos Açores, é apenas e somente o maior património de extensão territorial do Estado português. Todos somos Portugal, norte a sul do continente, das regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Uma política de coesão territorial de sucesso significará que, finalmente, todos seremos um único país. Uma palavra final para quem está fora, para a nossa diáspora. Somos 30 milhões de lusodescendentes em todo o mundo, portugueses que são, todos os dias, verdadeiros embaixadores da cultura portuguesa e para quem o país deve ser sempre uma opção de regresso a casa, às suas origens. Não estamos condenados à imigração, ao insucesso ou à incapacidade de execução. Não estamos condenados à ausência de rigor, nem tampouco ao amadorismo. Não estamos condenados a um eleitorado de maioria que representa mais de 30% dos gastos orçamentais do Estado só em salários da administração pública. É sim possível ambicionar salários e pensões mais altos, é sim possível crescer Portugal acima da média europeia de forma expressiva e sustentada. Basta coragem, basta vontade, basta ambição e o futuro existe sim em Portugal. É sim possível acreditar em Portugal. Muito obrigada a todos. Parabéns, Pedro Reis, parabéns, Pedro, parabéns acreditar, parabéns à AD.